Ó Espírito de amor, vem fazer presença neste lugar. Ó Espírito do Salvador, traz um Pentecostes a nos abençoar. Quero repousar em teus braços, ó Espírito, tu és o meu descanso. Vem sobre nós, fazei ressoar o teu canto. Vem Santo Espírito, vem repousar. Vem Santo Espírito, transformar este lugar. Vem Santo Espírito, vem repousar. Vem Santo Espírito, transformar este lugar. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Missa do 12º domingo do tempo comum. Com muita alegria vamos dar início à nossa celebração deste domingo com o canto. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, esteja sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, que bom que estamos aqui reunidos e reunidas para a celebração da Santa Eucaristia, neste 12º domingo do tempo comum, o calendário litúrgico de nossa igreja. A nossa saudação a você que nos acompanha pela ZYS 515, 104,9 MHz, a Rádio LT-FM, a mais ouvida da região. Também a vocês que se encontram nos estados da Unidade Federativa do Brasil, nos acompanhando através do site www.radioltfm.com.br, como também a vocês, irmãos e irmãs, que nos acompanham pelas plataformas digitais
Facebook, Instagram e YouTube de nossa paróquia. Que bom que vocês estão nos acompanhando. E, claro, a novidade que a liturgia deste domingo nos traz é justamente a confiança e esperança, a fidelidade e o testemunho ao qual somos chamados a transmitir neste tempo comum, neste tempo de pandemia, neste tempo em que estamos vivendo. Mas para que possamos, de fato, vivenciar toda a liturgia que nos é apresentada no dia de hoje, vamos pedir perdão a Deus das nossas falhas, dos nossos pecados, para que dignamente possamos celebrar os sagrados mistérios. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Kyrie, ó Cristo que continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo eleison. Cristo, Cristo, Cristo eleição. Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, O Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor,
Oremos, irmãs e irmãos. Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. 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 Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho aos meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como um fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso, elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouve-me, pois sua graça é esplendente. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei a favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus salva, Deus chama, Deus envia.
Fazei então a vontade de meu Pai. Deus salva, Deus proclama, Deus envia. Na sua graça toda a igreja sempre vá. Irmãos e irmãs, hoje a liturgia deste 12º domingo do tempo comum nos chama a atenção, nos ensina, nos exorta de que a nossa vida cristã, a nossa vida ministerial, a nossa vida do dia a dia em comunidade, ela vai consistir na confiança e esperança, na fidelidade e no testemunho. Cristo Jesus, ele vai nos chamando a atenção no Evangelho. Não tenhais medo dos homens. E de fato, nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter confiança e esperança para anunciar a boa nova, para libertar os cativos, para recuperar a visão dos cegos, para libertar os oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Cristo, ele já vai nos chamando a atenção de que neste mundo nós não encontraremos unanimidade entre os homens e as mulheres do nosso tempo. Não iremos encontrar dificuldades, perseguições, tribulações por causa da palavra que estamos proclamando e que iremos proclamar. Por causa de Cristo Jesus, iremos sofrer perseguições, tribulações, injuriações, teremos dificuldades, porque o mundo não suportará em ouvir a verdade revelada. A verdade revelada que é o próprio Cristo Jesus. O mundo não está preparado. O mundo está cheio de discórdias, dilacerado por discórdias. O mundo não sabe a quem ouvir. O mundo ouve os líderes mundiais falando muitas discórdias, jogando uns contra os outros. E o povo prefere, o mundo prefere justamente aqueles que promovem a discórdia, mas não querem ouvir a palavra de Deus que promove a concórdia. Diante dos olhos de Deus, irmãos e irmãs, nós temos valor. Todas as vidas presentes neste mundo têm valor. Deus não despreza aquilo que Ele criou, porque para Ele tem valor. Nós precisamos ter esta consciência, irmãos e irmãs, que nós, diante dos olhos de Deus, nós temos valor. Nós somos um verdadeiro presente que Deus deixou neste mundo e que nós temos que fazer valer o que Ele nos concedeu, a vida. Até ontem, mais de 50 mil pessoas tiveram as suas vidas ceifadas devido a este mal chamado Covid-19. E a tamanha insensibilidade do mundo e a tamanha insensibilidade em nosso país por essas pessoas que faleceram. Os poderes públicos se mantêm insensíveis, corações de pedra. A estes nós devemos temer, sim, porque estes, ao invés de nos conduzir à vida, ao invés de nos conduzir à verdade, acabam nos conduzindo à morte. Na vida cristã e ministerial, nós somos chamados a sermos fiéis, a ter fidelidade a Cristo Jesus e ao Evangelho da vida. E essa fidelidade, irmãos e irmãs, ela se dá
quando nós colocamos em prática tudo aquilo que ouvimos e aprendemos das Sagradas Escrituras, tudo aquilo que ouvimos de Cristo Jesus, tudo aquilo que ouvimos da tradição apostólica, tudo aquilo que ouvimos do magistério da igreja, tudo aquilo que o magistério transmitiu para os nossos antepassados e até os nossos pais. Nós somos chamados a colocar em prática a fidelidade a Cristo Jesus. Nós somos fiéis a Ele, não fiéis ao mundo, não fiéis aos homens e mulheres. Nós neste mundo, irmãos e irmãs, não podemos negar a Cristo. Negar a Cristo Jesus é sermos hereges. O que é ser um herege? Ser um herege é aquele que nega a Cristo, nega as Sagradas Escrituras, nega ao próximo. Olha que Cristo Jesus vai deixando bem claro para nós: todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, eu também me declararei a favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Nós não podemos ser contra Cristo, de hipótese nenhuma. E infelizmente estamos enfrentando um problema muito grave: as chamadas heresias modernas. E dois exemplos de heresias modernas que estão sendo difundidas em nosso país nos chamam a atenção. A primeira delas, se utilizar da palavra de Deus para justificar determinadas atitudes, como por exemplo, o trecho do Evangelho de João, capítulo 8. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem faz uso desta frase para justificar a violência, para justificar o ódio, justificar a vingança, justificar o rancor, está cometendo heresia, está negando a Cristo, porque você não pode ir de contra o próximo, e quem vai de contra o próximo está indo de contra o mandamento de Deus. Todo cristão e cristã, estando na vida pública, estando ocupando algum cargo, estando ocupando algum serviço, prestando algum serviço, ele deve dar testemunho claro do Evangelho, dar testemunho claro de Cristo Jesus. Muitos que se submetem ao sistema político partidário ou ideológico, dentro das repartições públicas, dentro do cenário nacional político, ao invés de colocar em prática o Evangelho, ao invés de falar de Cristo Jesus, ao invés de proclamar o amor a Deus e ao próximo, acabam disseminando ódio e vingança, acabam disseminando rancor e ainda têm a coragem de dizer que são cristãos. Santo Atanásio já deixava isso bem claro, que todo aquele que não coloca em prática o que as Sagradas Escrituras falam, o que Cristo Jesus ensinou, o que o magistério da igreja disse, não é digno de ser chamado de cristão. Não é digno deste nome, deste sobrenome espiritual que é cristão, que é ser cristão e ser cristã. Como é que Cristo vai ser ao teu favor se você proclama o ódio e a vingança contra os outros? Se você calunia os outros na vida pública, se você se submete à corrupção, se você se submete às barganhas? É muito sério, irmãos e irmãs. Cristo vai deixando bem claro qual o testemunho que você está dando, e que é a última coisa que vamos falar do testemunho. Nós precisamos dar o testemunho cristão, seja na comunidade, seja na família, seja na escola, seja no esporte, seja na política, seja no trabalho. Nós temos que dar o testemunho cristão. Cristo Jesus dizia nesse mesmo evangelho que proclamamos, só que no capítulo 7, versículos de 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Ah, Senhor, mas foi em teu nome que nós
fizemos curas. Foi em teu nome que expulsamos os demônios. Foi em teu nome que fizemos milagres. Mas o que Cristo Jesus vai dizer? Afastai-vos de mim, malditos, porque praticais a injustiça. Neste mesmo evangelho de Mateus, Cristo Jesus vai dizer lá no capítulo 25, a partir dos versículos 36 e seguintes: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava doente e na prisão fostes me visitar. Ah, Senhor, mas quando foi que te vimos nessa situação? Quando vocês atenderam ao menor dos meus irmãos, foi a mim que vocês atenderam. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Porque quando eu tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava nu, não me vestiste. Estava doente na prisão e não foste me visitar. Ah, Senhor, mas quando foi que te vimos nessa situação e que não te ajudamos? Quando vocês deixaram de ajudar a uns dos menores dos meus irmãos, foi a mim que você deixou de ajudar. Então, irmãos e irmãs, é muito sério. Se nós negamos a Cristo, Ele também nos negará diante de Deus. Se nós continuarmos a praticar as injustiças que este mundo tanto nos ensina. Eu sempre falo, tenhamos cuidado com as paixões desordenadas. As paixões desordenadas nos desviam da vontade de Deus, nos desviam do projeto de Deus, nos desviam do amor de Deus. E nós precisamos, como cristãos e cristãs, dar testemunho. Dar testemunho cristão. Ser humildes. Ser pobres. Ser pacientes, mas ser obedientes ao que Cristo Jesus diz para cada um de nós. Essas 4 palavras são ditas por Santo Antônio em uma de suas pregações. Que se de fato nós queremos servir a Deus e aos irmãos, amar a Deus e amar aos irmãos, nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser pobres, nós precisamos ser pacientes e ao mesmo tempo ser obedientes. Ser humildes para servir e não para serem servidos. Ser pobres em sempre buscar a Deus nos irmãos. Ser pacientes é saber suportar uns aos outros. E ser obedientes é estar atentos ao mandamento maior, o amor a Deus e o amor ao próximo, e socorrer aqueles que necessitam. Cuidado com as heresias modernas. Essa coisa de Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos, é uma heresia. É você negar a Deus e negar ao próximo. Muito cuidado, irmãos e irmãs. A gente acha essas frases bonitas ditas por líderes políticos, mas os políticos, em sua maioria, não sabem viver o evangelho e não querem. Porque o evangelho de Cristo Jesus não tem espaço e não tem lugar no mundo político, porque os políticos não aceitam. Porque eles não querem ficar em desvantagem, todos querem ficar em vantagem. Todos se preocupam em se servir, mas não procuram servir a humanidade, não procuram servir ao próximo. Por isso, irmãos e irmãs, não neguemos a Cristo Jesus aonde estivermos. Porque uma vez que nós negarmos a Cristo, nós seremos negados e ignorados por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos ao Pai as nossas preces e os nossos pedidos. Senhor, acolhei nossa prece. Senhor, acolhei nossa prece. Guiai vossa Igreja e vossos ministros sob a luz de vosso Espírito Santo, para que vivam com alegria a missão que vos lhe destes, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, acolhei nossa prece. Confirmai na verdade do Evangelho todos os que anunciam com ardor e vigor missionário e não se cansam de mostrar os valores do reino, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, acolhei nossa prece. Iluminai nossas comunidades, para que na força da fé e da vossa palavra sejam sinais de vida e de esperança para vosso povo. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, acolhei nossa prece. Guardai em vossa misericórdia os missionários e missionárias, para que jamais vacilem no meio das adversidades e dificuldades. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, acolhei nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, e acolhei os nossos pedidos, as nossas preces que foram feitas em alta voz e no coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, essas nossas oferendas, sejam aceitas e agradáveis a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso. E por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade, dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos a uma só voz. Santo, 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 dizem todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terra passarão, mas tua palavra não passará. Céus e terra passarão, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Hosana Jesus Cristo, Filho de Maria, bendito que vem em nome do Senhor. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo, a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terra passarão, mas tua palavra não passará. Céus e terra passarão, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Deus de amor e de poder, louvados sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus, nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso, celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele vos mandou, vos pedimos. Santificai por vosso Espírito Santo estas oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Nós os pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos concede em comunhão com o Papa Francisco, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu esposo São José, e com todos os santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre
com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quando vou ao teu encontro, receber teu corpo santo, sinto forte tua presença em mim, teu amor a me tocar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Eu sou o bom pastor.
e dou a vida por minhas ovelhas, diz o Senhor. Oremos, irmãs e irmãos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, nesta manhã de domingo, que bom que estamos aqui reunidos, experimentando os 18 graus de temperatura em Lajedo do Tabocal, com 93% de umidade relativa do ar, já no início do solstício de inverno. Então, na noite de ontem, às 18 horas e 44 minutos, foi dado início à estação do inverno, que perdurará até o dia 22 de setembro deste ano. Então, o sol já não vai iluminar tanto, já não vai nos aquecer tanto neste tempo frio, porque a Terra mudou de posição, ela se inclinou. Teve a sua inclinação e praticamente vamos estar curtindo o frio por esses meses. Mas os nossos corações devem estar bem aquecidos para poder vivenciar a graça de Deus. E lembro a vocês que durante essa semana, convido a vocês a acompanhar através das nossas plataformas digitais a programação de nossa paróquia. Às segundas-feiras, com o aumento de oração do terço. Na quarta-feira, dia solenidade da Natividade de São João, nós teremos a nossa missa às 5 da tarde aqui na Igreja Matriz, transmitida pela LTFM e pelas plataformas digitais. Durante a semana, toda a programação, lembrando que a nossa secretaria paroquial, ela abrirá não na quarta-feira, mas sim na sexta e no sábado. Então, na próxima sexta-feira e sábado, a nossa secretaria paroquial estará aberta, das 8 às 11, a qual você pode passar para pegar a liturgia diária de quem fez a assinatura e devolver o seu dízimo na secretaria. E no próximo domingo, 8 da manhã, estaremos aqui, celebrando a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. E ao mesmo tempo rezando pelo Santo Padre, o Papa Francisco, já que o próximo domingo é o dia de rezarmos pelo Santo Padre, que tem feito um bem para todos e para a Igreja. Nós precisamos enxergar no Papa Francisco a presença de Cristo Jesus. Muitos ainda não enxergam, muitos o negam, mas não sabem a quem estão negando. Se você nega ao Papa, você também está negando a Cristo Jesus. Então, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, rezemos também pelos nossos bispos, que também são os sucessores apostólicos. Cada bispo é sucessor apostólico e, na ausência do Papa Francisco, qualquer um deles pode ser eleito ou nomeado Papa. Então, rezemos também pelos nossos bispos. Falando em plataformas digitais, nosso canal no YouTube se encontra com 757 inscritos. Restam apenas 243. Faça um esforço de você nos seus grupos de Facebook, Instagram e WhatsApp, divulgar o link do nosso canal da paróquia no YouTube, para que também vocês possam, e outros também, assistirem com qualidade e acompanhar a nossa programação. Então, contemos com a ajuda de vocês. Aos nossos aniversariantes, as nossas saudações, que Deus vos abençoe hoje e sempre. E nos preparemos, irmãos e irmãs, para a bênção de Deus. O Senhor esteja com vocês.
Ele está no meio de nós. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José e São Luís Gonzaga, bispo e doutor da Igreja, venha sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que vocês tenham um santo domingo, uma ótima semana. Vamos em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.